I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. E aí, pessoal? Como vocês estão, galera? Tudo bom com vocês? Gente, nós viemos aqui gravar mais um vídeo pra vocês. E dessa vez a gente pensou em fazer algo um pouco diferente. Então fugir um pouco da questão do quiz, brincadeirinhas e tal, e tentar falar de uma coisa mais séria. E a gente ficou pensando em diversos temas que nós poderíamos abordar. E eu acho que o primeiro deles é sobre a sexualidade, sobre a orientação sexual. A princípio a gente queria fazer com alguém de fora, mas por conta da pandemia ia dificultar um pouco. E aí a Stephanie se propôs a expor um pouco a vida, a sexualidade e tudo que aconteceu com ela desde que ela se descobriu e se assumiu e como que foi isso. Então esse vídeo é como eu me assumi. Bye, Stephanie Chiaki. Não, sem pressão, não funciona com pressão. Você me ajuda. Hã? É porque assim, tipo assim, ai, vai, Chiaki, vai, fala. Bye, Chiaki. Não, aí tipo, vai, fala você, agora o vídeo é seu, eu tenho um pouco de vergonha de pensamento, entendeu? Entendi. Então eu vou perguntando e aí ela vai respondendo e vai dissertando sobre. Você se descobriu com quantos anos? Peraí, vamos só abrir um parênteses. Olha lá, começou a falar. Não, só um parênteses. As pessoas falam muito, desde que você decidiu isso, ou a sua opção sexual. Gente, são duas coisas bem diferentes, tá? Opção sexual significa que eu tive a opção de ir para homem ou ir para mulher. E eu não tive essa opção. Porque eu não gosto de homem ou mulher, e aí eu falei um ou outro e eu quis um. Não foi isso que aconteceu. A gente chama de orientação sexual. Então, eu falo, se eu pudesse escolher, seria muito mais fácil para mim, desde do começo da minha trajetória, do meio em que eu vivia, eu não ter ficado ou gostado, enfim, ter atração por mulheres. Seria muito mais fácil eu ter por homens. E não é isso que acontece, tá? Então, são muito diferentes, orientação sexual e opção sexual. Cuidado com o que vocês falam, porque às vezes vocês podem machucar a pessoa com quem vocês estão falando. Você tá machucando meu joelho aqui com o seu cotovelo. Tô com calor. Então você se descobriu com quantos anos? Eu não tive uma idade que eu me descobri, porque desde criança eu sentia atração por meninas. Então, assim, no fundo, era desde criança. Agora, eu não queria também assumir, justamente pelo contexto que eu tinha, pra mim, ou pras pessoas, enfim. Então, eu não queria aceitar isso. Então, a idade que eu me assumi, que eu saí do armário pro mundo, foi com 19 anos. Quando você se assumiu, você já tinha experimentado? Quando eu falei pro mundo, já. Tá tudo bem pra você? Esse assunto? Acho que não tá muito bem. Quer continuar ou quer parar? A gente sofre diversos tipos de preconceito em vários locais, né? Então, pessoas que são muito religiosas, às vezes dentro de casa, no trabalho, no grupo de amigos. Então, quando você se mostrou para o mundo tendo essa orientação sexual, onde você sentiu mais dificuldade? Na minha família, principalmente. E em questão de igreja, que eu, sinceramente, eu falo que foi até bom. Porque eu acho que amigos não te escurracham, não te chutam. Não é escurrachar? Escurrachar. Não, Como que é? pelo amor de Deus. Escurrachar? Escurracha. Não te chutam
não te chutam por uma orientação pelo que você é. Eu acho que isso daí não diz respeito a ninguém. A vida é minha. Ninguém vai pagar minhas contas, ninguém vai estar lá na hora comigo fazendo o que tem que ser feito. E eu acho que existe a questão do respeito, não ficar se expondo para as outras pessoas, enfim. Mas, então eu acho que foi bom nesse sentido para eu ver quem realmente eram os meus amigos. Você era da igreja? Eu era da igreja, eu sou batizada na congregação, minha família toda do ministério, eu era organista, então isso tinha um peso muito grande. Foi muito difícil, como eu falei, pessoas que andavam muito próximos a mim me bloquearam do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, tipo, viraram as costas mesmo, assim, mas não conversaram comigo, não perguntaram nada disso. Simplesmente como se eu não existisse, me cancelaram de uma forma que como se eu não existisse e nunca existi, e vida que segue. Você disse que era do ministério, é isso? Isso. E aí, como que foi pra você, pra poder se assumir? O que você teve que fazer? Você continuou frequentando a igreja? Até um momento, sim. Até um momento eu não conseguia... Até o momento que eu estava com a pessoa que eu estava, nós ainda frequentávamos a igreja. A pessoa também era da igreja? Também era da igreja. Então, até o momento que eu estava com essa pessoa, a gente frequentava ainda e fingia que nada estava acontecendo. Depois que aconteceu, que eu acho que não convém falar aqui porque não é esse o foco, eu não conseguia mais. Então, não adianta, é o que eu falo, eu acho que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe de todas as coisas. E por que eu vou estar enganando as pessoas se Deus já sabe o que eu sou, já sabe do que eu gosto? Não faz sentido. Então, por esse motivo, eu sentei comigo mesmo e fiz uma carta abrindo mão do meu cargo como organista. Então, eu fiz essa carta, nessa carta eu não coloquei o motivo porque eu estava... abrindo mão, eu só falei que eu não me sentia mais parte daquilo, e eu entreguei para um cooperador de adulto que a gente fala na igreja. E foi muito difícil para mim, sinto falta ainda muito hoje, tenho o órgão dentro de casa, toco quando eu sinto falta, mas não me vejo mais ali dentro. Justamente por ser tão santo, eu não me vejo digna de estar num lugar tão santo, porque eu não sou santa. Acho que é mais ou menos isso. Você fala que foi muito difícil com a tua família. Na época você morava com? Minha mãe. E como que foi com a tua mãe? Péssimo. Foi muito difícil, foi muito ruim. Eu acho que no fundo, a minha mãe já sabia de algumas coisas, mas... teve uma hora que eu não aguentava mais aquilo dentro de mim. Eu não expus pra ninguém a outra pessoa que estava comigo, porque eu também tenho um respeito, né? Então teve um dia determinado, X, que eu me abri de uma forma muito ruim pra minha mãe, porque eu estava sofrendo, porque a pessoa estava me deixando. Eu já não via mais nada de bom em nada. E eu simplesmente gritei aos 7 ventos, jogada no chão da sala, chorando horrores, falando que eu tive um affair, que fala, não sei, com X pessoa, e que eu não ia mais me esconder. Foi muito isso. A gente ficou 1 ano sem se falar, eu e minha mãe, na mesma casa, foi muito ruim. Foi uma época muito conturbada, mas acho que tudo passa. Isso foi com 19 anos. 19 Já anos. se passaram 6, é isso? Já se passaram 6. E como que hoje é a sua relação com a tua mãe? Graças a Deus. Foi essa trajetória, né? Graças a Deus, hoje, depois de 6, 7 anos, minha mãe, eu não digo que ela me aceita, mas eu acho que ela respeita. A Thaís, ela é a primeira menina que a minha mãe abre as portas da minha casa para ela. Então, minha mãe trata a Thaís como se a Thaís fosse amiga dela.
Minha mãe não fala que é a nora. E a gente sabe que é, né? É que minha mãe ainda, ela tenta se enganar um pouco. Então, mas assim, eu acho que isso é um avanço incrível, que eu nunca tive com ninguém, eu tive com a Thaís em relação à minha mãe. Eu acho lindo as duas, elas se tornaram amigas mesmo, eu acho muito bonita a relação que minha mãe tem com a Thaís. A minha mãe trata a Thaís melhor do que me trata. E, então, assim, minha mãe pergunta da Thaís, minha mãe compra coisinhas pra Thaís. Minha mãe tá sempre ali com a Thaís. Eu acho isso incrível, né? Eu acho isso muito legal. Da parte do meu pai, só pra não quebrar, o meu pai foi um pouquinho menos difícil. Ele descobriu, por uma brincadeira X, que eu gostava de menino. Então, ele meio que cutucou, e aí eu caí na brincadeira dele sem saber. E aí eu falei, então ele só pediu, me dá um tempo pra eu engolir toda essa história, e aos poucos a gente vai se acertando. Então com ele foi bem mais tranquilo. Hoje você frequenta a igreja? Não. Se eu sinto muita falta da igreja, assim, não da igreja, mas de ouvir a palavra de Deus, enfim. Eu ainda com a Thaís não tive essa oportunidade, eu quero que ela vá comigo um dia. Mas antes da Thaís eu tinha ido umas 2 vezes mais ou menos, numas bem longe, que ninguém nunca me conhecia, pra suprir um pouco dessa necessidade. E qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão se descobrindo agora e que tem medo de falar e que escondem isso de quem tá ali dentro de casa? O que você tem a dizer? Eu acho que assim, fácil não é. Hoje as coisas estão muito mais aceitáveis, porém ainda difíceis. Existem famílias, gente, que vai abrir as portas para vocês, vai abraçar vocês, vai falar, tá tudo certo, tá tudo bem. Existem famílias que não, que vão ser mais difíceis, igual foi comigo. Mas eu acho que você não pode se enganar. Eu acho que você tem que ter um respeito maior por você, pelo seu sentimento, pelo que você quer, não pelo que os outros acham de você. Então, vai te fazer muito mais mal você guardar isso pra você pelo resto da sua vida, do que talvez você ficar 1 ano sem falar com uma pessoa que você ama, mas depois de um tempo, você vê que tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje eu tenho aqui, ó, a princesa do meu lado, e eu sou feliz, independente de tudo que aconteceu e que passou e que me deixou muitos machucados e muitas coisas tristes. Eu acho que tudo isso veio pra me amadurecer como pessoa. É a dica que eu dou. Eu acho que vocês têm que ser sinceros com vocês mesmo. É isso. Foi um papo bem breve, um desabafo, um toque, uma dica, uma coisa bem curta. E obrigada! Gente, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, escrevam o que vocês acham. Se alguém aí tiver alguma dúvida mais específica, me chama. Ou se tiver dica de vídeo, ou se tiver nessa parte de transição de falar ou não falar, eu falo, não falo, eu preciso falar com alguém. Tô aí, tamo junto, porque eu sei como é difícil, né, Baby Saulis? E é isso aí, até o próximo canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!